Olá, eu sou Mariana Schlickman e esse é mais um vídeo do Mundo Multipolar. Nós voltamos para a trilogia dos Impérios Decadentes, abordando agora os Estados Unidos da América. Bom, nós tínhamos começado essa trilogia falando da Inglaterra e da Espanha, mas paramos no meio do caminho, pois não havia como não falar do mais recente episódio do genocídio palestino perpetrado por Israel. Mas hoje nós voltamos ao assunto e, como ele é muito complexo, será dividido em dois vídeos. Um sobre o Império Decadente e outro sobre o Império Contra-Ataca. Horrível. Brincadeira. O segundo será sobre o declínio dos Estados Unidos enquanto império. A questão que colocamos hoje é como os EUA se transformaram em um império hegemônico? Nosso guia pelos caminhos da geopolítica neste momento será Samuel Pinheiro Guimarães, que foi secretário-geral do Itamaraty e ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula. A nossa pergunta é: o que é hegemonia nas relações internacionais? Segundo Pinheiro Guimarães, a hegemonia em nível mundial é a capacidade de elaborar, divulgar e de fazer aceitar pela maioria dos estados uma visão do mundo em que o país hegemônico é o centro, de organizar a produção, o comércio e as finanças mundiais de forma a captar para a sede do império uma parcela maior do produto internacional para o uso da sua população e, muito especial, de suas classes hegemônicas e de seus altos funcionários. É a capacidade de impor uma agenda da política internacional e de ter a força para punir os governos das províncias do império, de suas periferias, que se recusem a aceitar ou se desviem das regras informais que eles estabeleceram para o seu funcionamento. O atual império que nós falamos aqui é o Império Estadunidense, que começou a ser construído durante e após a Segunda Guerra Mundial e que permanece em transformação diária na estratégia americana de manter a sua hegemonia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos exerciam uma hegemonia militar absoluta, cujo símbolo maior era o monopólio nuclear, já que a União Soviética só explodiu seu primeiro artefato 4 anos depois deles. Também uma hegemonia política demonstrada pela capacidade de organizar o sistema político mundial e de reorganizar o sistema político doméstico dos seus inimigos. Também uma hegemonia econômica e tecnológica, por terem dobrado seu produto interno bruto durante a guerra e realizado um enorme avanço tecnológico. Nesse período, o PIB estadunidense respondia a 50% da economia mundial. Também uma ampla e universal influência ideológica, em competição com a visão comunista, em que o American Way of Life, otimista, alegre e próspero, havia vencido a sombria visão nazista da sociedade. No exercício dessa hegemonia, os Estados Unidos retomaram o projeto do presidente americano Woodrow Wilson de criar uma organização de Estados nacionais, a Liga das Nações, porém com dispositivos que garantisse a perpetuação de sua hegemonia. E assim, a Liga das Nações se transformou na ONU. Eles tinham vários objetivos no pós-guerra, entre eles a obtenção da adesão da União Soviética, a segunda potência vencedora, a ONU, a obtenção da adesão dos principais aliados, a Grã-Bretanha e França, ao sistema do poder consagrado na Carta da ONU, a adesão de todos os países, todos os estados, à Organização das Nações Unidas, promover a desintegração dos impérios coloniais, especiais o francês e o britânico, através da ONU e de sua quarta comissão, que era a de descolonização. A aceitação por todos os países de seu próprio desarmamento nuclear e de conferir aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança o oligopólio nuclear, com o TNP, em 1968. A abertura da China às megacorporações e multinacionais, a partir de 1979. Conferir aos Estados Unidos, esses foram geniais, o poder de impedir qualquer ação política ou militar na ONU e manter sua independência para agir unilateralmente. Manter suas tropas estacionadas na Europa. Ainda hoje eles possuem mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo e todo mundo acha isso normal. Desarmar permanentemente os seus maiores competidores, a Alemanha e o Japão, através de suas próprias constituições nacionais. Impedir a difusão de conhecimento de tecnologia de fabricação de arma nuclear, assim eles mantêm o monopólio. Criar um sistema financeiro internacional com o dólar como moeda de reserva e de uso geral nas transações internacionais. Criar um sistema mundial comercial com base na cláusula da nação mais favorecida, no tratamento nacional, nas tarifas e na sua consolidação. Criar um sistema de enquadramento, de monitoramento e de fiscalização das economias nacionais através de um organismo multilateral
isento, com muitas aspas, como o FMI, o Banco Mundial, reconstruir as economias europeias para fazer face à União Soviética e à influência política soviética na Europa Ocidental, e, por último, garantir o acesso aos meios de comunicação de todos os países, para poder participar da construção do imaginário social, político e econômico em suas sociedades e estados. E é por isso que nós consumimos seus filmes, suas músicas, sua culinária, seu vocabulário, sua cultura. Resumindo, eles fizeram uma espécie de armadilha com a criação da ONU, na qual eles ditaram todas as regras, garantiram que todos os países se submetessem a elas, mas eles mesmos não as cumprem e não estão nem aí para isso. Diante desses desafios, não é possível anotar todos os logros do Império, mas esses aqui que eu vou falar foram algumas das suas importantes vitórias políticas, econômicas, militares e ideológicas alcançadas a partir da Segunda Guerra Mundial. A primeira vitória deles foi a dissolução dos impérios britânicos e franceses a partir de 57. Assim, eles se transformaram no único império por aí. Depois, a vitória sobre o desafio cubano a partir de 1960, através da Aliança para o Progresso e da implantação de ditaduras militares modernizadoras. A retirada das tropas soviéticas da Europa Oriental em 1985, a desintegração territorial da União Soviética em 91, a adesão da Rússia ao capitalismo através do programa de choque do FMI em 1995, o ingresso da China e da Rússia ao FMI, ao Banco Mundial e a adesão ao capitalismo e à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, dos ex-países comunistas da Europa Oriental e a ampliação de sua capacidade de agir além da zona definida pelo tratado. E por último, em 10º lugar, a participação do Vietnã nas negociações da Trans-Pacific Partnership, TPP, a partir de 2015, e a abertura da sua economia às mega-empresas americanas. Em conclusão, é muito, mas muito difícil acreditar que o Império Estadunidense, cujo poder se encontra no seu complexo industrial militar, na sua rede mundial de mega-empresas, na sua posição nas organizações internacionais, nas suas alianças com as classes hegemônicas das suas províncias, na sua disposição para fazer uso indiscriminado da força, que eu digo o assassinato do general iraniano Soleimani no começo do ano passado, que este país jura que ele vai assistir de forma resignada e tranquila a sua própria decadência e a substituição por um mundo multipolar, que emergiria, assim, talvez, de uma nova solidariedade humana criada pela pandemia ou por um processo histórico. É bem difícil. O fim da pandemia se dará com a propagação da vacina, e essa tênue solidariedade ela vai se dissolver. E, bom, não se deve comparar o que ocorreu com impérios no passado com a situação especial dos Estados Unidos. Isso nós vamos dizer numa próxima análise, inclusive. Então é isso, pessoal. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, deixem suas sugestões de temas, sigam as nossas páginas nas redes sociais e até um próximo vídeo.